estudo de hoje é um estudo que só deu 5 páginas, minha esposa está muito feliz comigo, mas ela está me subestimando, que eu consigo falar 2 horas e meia apenas com 5 páginas, mas provavelmente não vai dar 2 horas de estudo. Vai dar 1h45. Então estamos aí continuando o nosso estudo da cronologia dos evangelhos. Estamos na seção 5 do período entre a festa de Yom Teruah, que é a festa das trombetas, e a festa de Sukkot, né? Estamos na parte 6 hoje, que é eu dei o título aqui de O Fermento dos Fariseus. Ainda estamos na semana 32 das 70 semanas de ministério do Messias. Esse estudo de hoje eu dividi ele em 6 eventos. O primeiro evento fala a respeito das curas que Yeshua realizou ali na região de Decápolis. Depois nós temos o segundo evento, que é uma segunda multiplicação dos pães. O terceiro evento é um novo confronto que Jesus teve com os fariseus. O quarto evento é apenas um trecho ali do Evangelho de João, no qual os fariseus começam a se organizar para poder matar Yeshua. Eles viram que não tinha outra saída, a solução era tirar a vida dele. O quinto evento, que é o evento central aqui do nosso estudo de hoje, é o fermento dos fariseus. E o último evento, a cura de um cego. Então vamos dar continuidade ao que a gente viu na semana passada. Semana passada, Yeshua havia subido para o norte de Israel, para a região de Tiro e Sidom, onde ele teve ali o encontro com aquela mulher gentia, né? E a gente viu ali o estudo, tudo que aconteceu ali naquela situação, a declaração de Yeshua a respeito das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher, mesmo não sendo uma israelita, por causa tamanha fé dela em Yeshua, né, ela até se refere a Yeshua como sendo o filho de Davi, ou seja, utilizando um termo que na visão hebraica é usado única e exclusivamente para se referir ao Messias. Então ela confessa Yeshua como sendo o Messias, né, e a fé dela, a atitude dela em relação a ele, faz com que ela tenha o clamor dela atendido. Então, após aquele evento, Yeshua retorna para a região da Galileia e é onde nós começamos o estudo de hoje. O evento 1, a cura em Decápolis. Decápolis a gente já tratou em alguns estudos anteriores. Era uma região de 10 cidades romanas que tinha no norte de Israel. Então, Yeshua retorna para a Galileia e ele vai especificamente para essa região que também, assim como Tiro e Sidom, era uma região com uma quantidade de gentios muito grandes. Então, apesar dele estar cumprindo a sua missão de ir para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, como nós vimos no estudo passado, nesse processo de trazer as ovelhas perdidas, todas as nações da terra vão ter a oportunidade de ouvir a verdade. E aqueles que crerem e submeterem o seu coração ao Deus de Israel, reconhecendo ele como único e verdadeiro Deus, eles serão unidos a Israel e passam a se tornar um com o povo. Direito à mesma aliança, às mesmas promessas, onde não existe mais distinção entre um israelita ou um gentio. Todos são igualmente parte do povo de Deus. Então Yeshua vai para essa região de Decápolis. E isso está narrado em Mateus capítulo 15, versículo 29 ao versículo 31, e Marcos capítulo 7, versículo 31 a versículo 37. Eu não vou ler os textos aqui com vocês, mas já está aí anotado lá na nossa postagem na página aqui, todas as leituras recomendadas. Então, se vocês quiserem ler, está escrito lá. O texto que eu estou usando como base, na maioria das vezes, é sempre o Evangelho de Mateus. Em algumas ocasiões, o outro evangelho complementa com uma informação a mais, ou às vezes é só os outros evangelhos que tratam do tema, então eu tenho que ir para outro evangelho, mas a base aqui a gente está sempre utilizando o Evangelho de Mateus. Então o Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 15, do versículo 29 ao versículo 31, ele fala que Yeshua chega nessa região de Decápolis, e as pessoas começam a trazer para ele uma multidão de pessoas doentes. E ele cura a todos. E aí ele cura os mudos, ele cura os aleijados, ele cura os cegos. E o texto diz especificamente que as pessoas começam a glorificar ao Deus de Israel.
Então, como nós sabemos que aquilo ali era uma região das cidades romanas, portanto, tinha uma prevalência de gentios ali naquela região, creio eu que é coerente assumirmos que entre aquelas pessoas que foram levadas para serem curadas, muitas dessas pessoas eram gentias. Nós vimos no início bem no início desse nosso estudo da cronologia dos evangelhos, que a fama de Yeshua, quando ele começou a fazer milagres extraordinários, a fama dele ele foi para além das fronteiras de Israel. E as pessoas começaram a vir a Israel para verem ou para de alguma maneira serem abençoados, né, com o poder que se manifestava através das palavras e das ações daquele homem. Então, acredito eu que não seria incorreto nós assumirmos que esses que o texto de Mateus nos diz que glorificavam ao Deus de Israel, muitos deles eram gentios que, ao ver a manifestação de poder através da vida de Yeshua, passavam a crer no Deus de Israel, e assim como aquela mulher do episódio anterior, eles passavam a se tornar parte do povo de Israel. Né? A gente tem aquela noção de que o primeiro convertido gentio da história teria sido o centurião romano, lá em Atos capítulo 10, mas nós sabemos que ele não é a primeira pessoa a se unir a Israel. Talvez ele seja a primeira pessoa a compreender, né, o resultado da morte e ressurreição de Cristo. O primeiro gentio que se tornou parte de Israel através da nova aliança, uma vez que a nova aliança foi estabelecida na morte e ressurreição de Cristo. Mas nós sabemos que durante toda a história do Antigo Testamento, inúmeros casos de pessoas que se uniram a Israel pela fé no Deus de Israel, mesmo elas sendo gentias. Né? Os exemplos clássicos que eu já citei aqui várias vezes é o de Raabe, a prostituta em Jericó, e o caso do próprio Caleb, que foi contado como um príncipe entre o povo, entre a tribo de Judá e o povo de Israel como um todo, mas o texto bíblico deixa claro que ele era filho de um quenezeu, portanto ele era origem cananita. Então, não me surpreenderia que dentro desses acontecimentos que aconteceram ali, desses fatos que aconteceram ali em Decápolis, muitos gentios possam também ter se unido a Israel pela fé no Deus de Israel. E aí a gente chega no evento 2, a segunda multiplicação dos pães. Isso está narrado em Mateus capítulo 15, versículo 32 a versículo 38, e Marcos capítulo 8, versículo 1 a 9. Aqui Yeshua então faz a sua segunda multiplicação dos pães. Né? A primeira ela tinha ocorrido na semana 31, essa ocorre na semana 32. Então isso é uma das coisas que mostra o quão é importante a gente analisar a narrativa bíblica de forma cronológica, para que a gente possa identificar quando esses eventos ocorreram na vida de Yeshua. Né? Às vezes a gente ouve falar, 2 vezes no seu ministério ele multiplicou os pães. E a gente pensa que talvez eram eventos que estavam completamente desassociados uns aos outros, um do outro. Né? Um aconteceu numa época porque houve aquela necessidade, e depois aconteceu numa outra época porque houve aquela necessidade. Só que quando a gente analisa dentro dessa questão cronológica, dessa linha de tempo, a gente descobre que, na verdade, o tempo entre uma multiplicação dos pães e a segunda multiplicação dos pães foi praticamente uma semana. E dentro deste período, foi o período em que ele foi confrontado pelos fariseus que foram enviados de Jerusalém após a primeira multiplicação dos pães. Então, teve a primeira multiplicação dos pães, onde Yeshua, ele alimenta ali 5.000 homens, além de mulheres e crianças, né, com os pães que foram multiplicados. Logo em seguida, dentro dessa linha cronológica da análise do texto bíblico, a gente vê que fariseus são enviados de Jerusalém para confrontar Yeshua na região da Galileia. Então, o que muito provavelmente aconteceu? Foi uma coisa extraordinária a multiplicação dos pães. A mensagem chega em Jerusalém e fala, olha, tem um cara lá fazendo milagres e sinais, e ele cometeu um pecado terrível. Ele multiplicou pães para alimentar milhares de pessoas a partir de 5 pedaços de pães, não lembro exatamente
a ordem, mas eu sei que um eram 5 pedaços de pães e o outro eram 7 pedaços de pães, se eu não me engano. Mas era algo extraordinário. Com um pouquinho de pão, ele alimentou milhares de pessoas. Provavelmente você pode colocar aí, baseado na experiência que eu tenho, vivendo no meio de uma comunidade judaica, se tem 10 homens em uma reunião deles, em uma festa, em um evento deles, o total de pessoas ali você pode colocar 5 vezes mais quando você acrescenta mulheres e crianças. Porque tem muito mais criança, né? Cada família aqui tem em torno de 10, 12, 13, 15 crianças, né? 15 filhos. Então é de se imaginar que aqueles 5.000 homens, com todas as mulheres que estavam ao redor e crianças e etc., facilmente passavam dos seus 20.000, 30.000 pessoas. E ele alimentou aquelas pessoas. Então quando a mensagem chega em Jerusalém, em vez daquela mensagem chamar a atenção dos fariseus para eles falarem, gente, durante tantos séculos nós não temos visto alguém manifestar um poder tão extraordinário na terra de Israel. Né? Nós temos ali dentro da cronologia bíblica praticamente o que a visão cristã chama dos 400 anos de silêncio. Desde o profeta Malaquias até o período de Yeshua, nós temos 400 anos no qual nós podemos dizer que não tinha aparecido em Israel alguém manifestando um poder tão extraordinário. E aí aparece esse homem na região da Galileia, curando pessoas, ressuscitando mortos, e aí ele multiplica pão para alimentar uma multidão. A mensagem chega em Jerusalém e o que os religiosos fazem? Eles ficam maravilhados em dizer, gente, será que esse homem é um enviado de Deus? Será que esse homem trouxe uma mensagem para Deus que nós estamos aguardando por muito tempo? Não. Eles se sentiram ofendidos porque ele ele permitiu que os discípulos comessem os pães sem lavar as mãos. E aí, de imediato, ele manda uma comissão, vai lá para questionar aquele cara, porque ele está fora das regras denominacionais. Se ele continuar dessa maneira, nós temos que excluí-lo da nossa denominação. É exatamente isso que aconteceu. E aí eles sobem para Galileia, confrontam Yeshua a respeito do porquê que você está permitindo os seus discípulos, multiplicando, que absurdo é esse? Você está multiplicando pães aqui no deserto, fazendo um milagre extraordinário e deixando que os seus discípulos comam esses pães sem lavar as suas mãos, segundo o ritual que os nossos anciãos estabeleceram como uma lei? Que absurdo é esse? Ou seja, a visão deles estava tão presa, estava tão limitada pela religiosidade, que eles ignoraram a grandiosidade do milagre para focar na ofensa religiosa que eles estavam sentindo. A preocupação deles era defender a religião deles, a igreja deles, vamos dizer assim. Dentro da nossa realidade, que nós crescemos, é defender a minha denominação. E eles foram lá, nós já vimos isso no início dos estudos sobre os alimentos que nós fizemos, onde Yeshua, então, confronta a hipocrisia deles, deixa claro para eles que as tradições deles, que eles impuseram às pessoas como se fossem lei de Deus, na verdade era uma transgressão da lei de Deus. E Yeshua deixa muito claro, até quando vocês vão impor as suas transgressões para tornarem a lei de Deus nula? Né? E ele então expõe ali a hipocrisia e a preocupação que ele tinha em conduzir as pessoas a obedecerem à lei de Deus e não à tradição rabínica que havia substituído a lei de Deus como se fosse uma lei estabelecida pelo próprio Deus, mas na verdade havia sido estabelecido por homens. Então acontece isso. Alguns dias depois, Yeshua multiplica os pães novamente. Então, o que muito provavelmente acontece? Os fariseus que subiram, eles não ficaram simplesmente, ele jogou na nossa cara a nossa hipocrisia, vamos voltar para Jerusalém. Muito provavelmente eles ficaram por ali, vamos ficar de olho nesse cara. Vamos ver se esse cara vai continuar aprontando, se ele vai continuar nos desrespeitando. Nós já trouxemos o recado para ele, direto de Jerusalém, direto do Sinédrio, né? Então vamos ver como que ele vai se comportar. O que Yeshua faz? Vou multiplicar o pão de novo e o pessoal vai comer o pão de novo sem lavar as mãos. E aí a gente chega no terceiro evento. O terceiro evento é justamente após a multiplicação dos pães novamente, os fariseus se aproximam de novo. Então, quando a gente analisa esse contexto, a gente vê que está associado. Não está desassociada a primeira multiplicação da segunda multiplicação. A primeira multiplicação, os fariseus falaram com ele, olha, você tem que se submeter a nós. Você tem que andar na nossa linha, segundo a nossa regra, segundo os nossos dogmas e as nossas doutrinas, ou então
nós vamos dar um jeito em você. Ele vira para eles e fala, não, eu me sujeito ao Pai, unicamente ao Pai, e eu instruo os meus discípulos a se sujeitarem a eles. E o que vocês fazem é uma ofensa à palavra de Deus e é uma transgressão à sua própria lei, porque vocês acrescentam a lei de Deus e diminuem da lei de Deus. Passado uma semana, Yeshua, ao invés de se submeter e ficar, não, eu vou ficar quietinho, porque eu sei que eles estão me vigiando, eles já me confrontaram uma vez, eu não quero problema, então eu vou tentar fingir que eu estou na deles. Não, ele vai lá e faz a mesma coisa para mostrar para eles, olha, eu não estou aqui para poder andar debaixo da corda de vocês. Eu não estou aqui para vocês colocarem sobre o meu pescoço o jugo de vocês para poder me controlar o que eu devo fazer. Eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então, logo depois do segundo evento, em Mateus capítulo 15, versículo 39, a Mateus 16, versículo 4, e Marcos capítulo 8, versículo 10 ao versículo 13, os fariseus vendo a multiplicação dos pães, sabendo que ele repetiu aquela ofensa ao sistema religioso deles, chegam até ele e questionam a ele algo que ele já havia sido questionado muito tempo antes. Aqui, tudo bem, você não quer dar ouvido pra gente? Você não quer se submeter a gente? Então prova pra gente que você tem mais autoridade que os nossos rabinos. Prova pra gente que você tem mais autoridade que os anciãos que estabeleceram essa lei. Nos mostra um sinal do céu. Eles já tinham visto o sinal. Eles já tinham visto uma multiplicação dos pães, um milagre, que eles jamais seriam capazes de repetir. Mas, ainda assim, eles queriam um sinal. Aí Yeshua responde para eles aquilo que ele já havia dito anteriormente. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas eu não vou dar nenhum sinal para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Por que Yeshua faz isso? Porque antes, Yeshua já tinha sido confrontado por eles, pedindo um sinal. E Yeshua sabia que eles não estavam preocupados em sinal. Yeshua podia ter dado a quantidade de sinal, a quantidade de milagre. Ele já tinha ressuscitado uma menina morta, ele já tinha curado cego, ele já tinha curado aleijado, ele já tinha feito um monte de coisa. Mas nada para eles era suficiente. Por que não era suficiente? Porque o sinal que na verdade eles queriam é que ele baixasse a cabeça. É que ele virasse para eles e falasse com eles, tudo bem, eu vou me submeter à autoridade de vocês. Eu vou me submeter ao sistema religioso de vocês. Então, ele deixou claro, olha, eu não vou perder tempo com vocês. O sinal, vocês vão receber o sinal na hora certa. Na hora que vocês verem o sinal do Jonas se cumprindo na minha vida, vocês vão saber quem eu sou. E ele simplesmente os abandonou e seguiu em frente. E aí a gente chega no evento 4. Os fariseus planejam matar Jesus. Isso está em João capítulo 7, versículo 1, que nos diz o seguinte: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Então, para os judeus, para os líderes religiosos ali, que controlavam Israel, ficou muito claro para eles. Olha, não adianta, esse cara é um rebelde, esse cara não vai se submeter à nossa autoridade, não vai entrar no nosso jogo, ele não está preocupado em fazer parte do hall de membros da nossa igreja. Então, nós temos só uma solução para ele. Ou nós matamos esse cara, ou esse cara vai destruir a nossa religião e vai desviar as pessoas do nosso caminho. Então nós temos que combatê-lo com todas as nossas forças. E a primeira oportunidade que a gente tiver, a gente tem que matar esse cara. E aí o texto de João ele deixa claro que Yeshua passa a evitar ir para a região da Judéia, prefere ficar na região da Galileia, que era uma região onde existia uma certa mistura entre israelitas e gentios, porém a influência e o domínio dos fariseus e dos saduceus, ela não era tão grande. Então ele ainda tinha uma certa liberdade de se locomover. Mas se ele descesse para a Judéia, muito provavelmente eles iam tentar matá-lo. Então o texto de João deixa claro que Yeshua já estava consciente disso e já estava evitando o confronto na hora errada. Porque ele sabia que ele veio para morrer. Ele sabia que chegaria um momento em que haveria o confronto e ele morreria. Mas isso deveria ocorrer no momento certo. E aí a gente chega então no nosso evento 5, que é o centro do nosso estudo de hoje. O fermento dos fariseus. Mateus 16, versículo 5 ao versículo 12, e Marcos capítulo 8, versículo 14 ao versículo 21.
Então eu quero ler com vocês Mateus 16, de 5 a 12. E o texto nos diz o seguinte: Ora, tendo os discípulos passados para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão? Percebendo, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não nos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então aqui a gente volta para o contexto. Uma semana antes, ele multiplica os pães para 5.000 pessoas. Os fariseus, então, recebem a notícia de alguma maneira e sobem rapidamente para a Galileia para confrontá-lo. Ele é confrontado, ele expõe a hipocrisia dos fariseus. Alguns dias depois, ele multiplica os pães novamente e ele é confrontado pelos fariseus novamente. Logo em seguida, os fariseus então determinam: a gente precisa tirar a vida desse cara, é a única maneira da gente se livrar dele. E aí Yeshua, com os seus discípulos mais próximos, ele vê então a importância de alertá-los para terem cuidados, para se acautelarem, para estarem atentos ao fermento dos fariseus e dos saduceus, que são as suas doutrinas. Isso é extremamente importante para nós no mundo de hoje, na realidade que nós vivemos hoje. E eu acho que não seria incorreto incluirmos aqui, dentro do discurso de Yeshua, que nós também nos acautelemos com relação ao fermento de Roma. Porque o que era o fermento dos fariseus e dos saduceus? O fermento dos fariseus e dos saduceus nada mais era do que doutrinas e tradições de homens que acrescentavam ou diminuíam da palavra de Deus, o que é uma transgressão de um dos pilares da aliança, de que ninguém deveria acrescentar nem diminuir. Quando a gente olha para a realidade que nós vivemos hoje, influenciado pela cultura gentílica, pela religião gentílica, baseada na história de Jesus, baseada no texto bíblico, nós sabemos que Roma cometeu o mesmo erro. Ele acrescentou ou diminuiu da palavra de Deus. E apesar das denominações terem tentado corrigir alguns desses erros, elas continuam contaminadas por esse fermento original. A doutrina a doutrina teológica cristã, na sua totalidade, independente da denominação que a pessoa faça parte, ela está enraizada lá no fermento de Roma. Então, apesar de Yeshua estar tratando aqui de algo que estava acontecendo em Israel e da realidade religiosa de Israel, nós que não crescemos dentro dessa realidade de Israel, mas dentro de uma realidade gentílica, nós podemos aplicar isso na nossa vida e falar: eu não tenho que preocupar apenas com o fermento do fariseu e do saduceu, mas eu tenho que também preocupar com o fermento dos chamados pais da igreja, com o fermento de Roma, que acrescentou ou diminuiu da palavra de Deus, tornando a lei de Deus nula, que é o tema do contexto de tudo que estava acontecendo aqui desde a multiplicação, da primeira multiplicação dos pães. O confronto que Yeshua teve com os fariseus, justamente acusando-os de, através das suas doutrinas e tradições, tornarem a lei de Deus nula. Então, Yeshua não estava aqui dando às pessoas a possibilidade de não guardarem a lei de Deus, porque ele veio para pôr um fim na lei de Deus. Ele estava fazendo o contrário. Ele estava lutando contra um sistema religioso que, por causa das suas alterações da lei de Deus, a lei de Deus tinha perdido completamente a sua autoridade, a sua validade, a maneira correta de se aplicar. Por quê? Porque ela passou a se tornar subjetiva segundo a interpretação daqueles que controlavam o sistema religioso. Então o sistema religioso veio, modificou a lei de acordo com a sua vontade, estabeleceu leis de acordo com a sua vontade, anulou leis de acordo com a sua vontade.
E aquilo virou judaísmo. Yeshua vem e combate essa prática. Por quê? Porque ele estava preocupado que as pessoas vivessem em obediência à lei do Pai, à lei de Deus. Então a realidade que nós vivemos hoje não é diferente da realidade que o povo de Israel vivia debaixo da influência do sistema religioso predominante lá. Lá era o judaísmo, na nossa realidade é a doutrina oriunda dos pais da igreja e diretamente de Roma. Ou seja, qualquer doutrina que acrescenta ou diminui daquilo que Deus estabeleceu na sua lei e na sua aliança perpétua com o seu povo, ela deve ser imediatamente rejeitada. É nossa responsabilidade examinarmos tudo aquilo que nos é transmitido, independente de quem seja, independente da autoridade que a pessoa tenha, independente do currículo que ela tenha. Nós temos que examinar aquilo que nos é transmitido, checar com a palavra de Deus, e se está na palavra de Deus, ótimo. Mas se não está na palavra de Deus, a gente tem que rejeitar. Eu não estou falando com isso que tudo aquilo que existe de origem do judaísmo é errado. Não é. Existe algo bom ali? Sim, com certeza tem algo bom, tem algo proveitoso. Existe algo bom na doutrina cristã, mesmo oriunda dos pais da igreja? Sem dúvida nenhuma. Existe muita coisa boa, muita coisa interessante. Mas nós devemos cumprir o nosso papel de examinar com cuidado e saber discernir do que é verdade e o que é fermento. E o fermento, segundo a palavra do próprio Yeshua, tem que ser rejeitado. Continuando então. As pessoas muitas vezes, quando a gente entra nessa realidade de compreendermos que nós temos que fazer separação entre tradição de homens e verdade de Deus, a gente começa a questionar tudo que nos é transmitido. Isso é o normal. A maioria das pessoas que estão aqui me ouvindo é porque já passaram por esse processo. Né? Elas um dia começaram a questionar, elas viram, peraí, eu nasci dentro de uma igreja cristã, eu aprendi várias doutrinas dentro da teologia cristã, mas hoje eu começo a olhar na Bíblia, olhar na palavra de Deus e não bate. Aquilo que me foi ensinado, aquilo que me foi transmitido, não é coerente com aquilo que está escrito. E aí, nesse processo da gente começar a questionar, é natural que a gente, às vezes, vira e fala o seguinte, não, mentiram para mim a vida inteira. Então eu não quero nada com o cristianismo. Eu não tenho que receber nada do cristianismo. E aí as pessoas são induzidas a acreditarem o seguinte, eu tenho que ir para o judeu, porque o judeu tem a verdade. Eu não tenho que escutar mais Roma, eu não tenho que escutar mais os pais da igreja, a doutrina dos pais da igreja, porque eles são gentios convertidos que perverteram a palavra de Deus e absolutamente tudo que eles me ensinaram está errado. Então eu vou abandonar completamente isso, porque o judeu é que tem a verdade. Porque a própria palavra de Deus diz que as alianças pertencem a eles. Porque a própria palavra de Deus diz que os oráculos de Deus foram revelados a eles. Então eu vou buscar no judeu a verdade absoluta para mim poder entender como que eu vou seguir a verdade de Deus. E aí é o perigo de nós nos livrarmos de um fermento, que é o fermento que nós crescemos nele, que nós fomos contaminados por eles, muitos de nós, desde que nós nascemos, porque nós nascemos dentro de um lar cristão que crê na doutrina oriunda de Roma. Só que aí a gente abandona esse fermento e ao invés de retornarmos para a palavra de Deus, a gente cai no outro fermento, que é o judaísmo. Por acreditar que não, mentiram para mim aqui, mas a verdade está ali. Só que não é isso que Yeshua está falando. As palavras de Yeshua aqui, se nós analisarmos de maneira direta e específica, ele está apontando justamente para o povo judeu. Né? Às vezes, quando eu falo isso por ser brasileiro, por não ter um carimbo de origem judaica na minha vida, que talvez eu até tenha, mas se tornou algo irrelevante para mim quando eu passei a entender a palavra de Deus da maneira correta. Mas durante um período da minha vida, para mim era importante. Eu quero saber se eu tenho origem judaica. Eu quero saber se a minha família que veio da Alemanha tem origem judaica. Né? O meu sobrenome eu sei que tem rabinos nos Estados Unidos com o mesmo sobrenome meu, que é de origem alemã. Só que a gente fica, às vezes, dando valor a essas coisas que são superficiais, que são externas,
por acreditar que o fato de eu ser judeu, eu tenho algo especial em mim. Eu sou melhor do que os outros. E aí, nesse fato de eu ser melhor do que os outros e de eu ter essa origem judaica, isso me leva ainda mais a querer buscar no judaísmo a resposta para todas as minhas dúvidas e os meus questionamentos. E aí, só que como eu não tenho esse carimbo definitivo, você é um judeu, se eu falo contra esse tipo de coisa aqui de maneira pública, eu às vezes sou taxado como antissemita. Ah, você é antissemita porque você está falando contra os judeus. Gente, quem está falando contra os judeus é Jesus. É Yeshua. É o judeu, é o filho de Davi. É o legítimo herdeiro ao trono de Israel. É o Messias prometido, é o filho de Deus. É ele que está virando e falando, cuidado com o fermento dos judeus. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eram os líderes religiosos da nação de Israel naquela época. Era eles que dominavam a nação de Israel. Ah, Marcelo, mas ele não estava falando do povo judeu de uma maneira geral. Eu sei que não. Mas quando a gente lê a própria Bíblia, os próprios evangelhos, eles usam a expressão judeu para se referir aos líderes religiosos. Então, a primeira coisa que eu quero deixar clara é que o que eu estou falando aqui não é dentro de uma perspectiva de que ele é antissemita. Eu vivo há 10 anos numa comunidade, num bairro aqui de Londres, que é uma das maiores comunidades judaicas fora de Israel. Meu filho estuda numa escola judaica, eu trabalho para judeu, minha esposa trabalha para judeus. Então eu não tenho problema nenhum contra eles. Agora, aquele que me guia na maneira como eu vejo a realidade do povo de Israel em relação ao mundo e do povo de judeu em relação ao mundo é baseada nas palavras do Messias. Infelizmente, as pessoas deixam que as suas emoções pessoais elas interfiram na própria palavra do Messias e elas ignoram a palavra do Messias. Elas ignoram que o próprio Messias falou com a gente, cuidado com esse povo. Cuidado com eles, porque eles dizem que eles obedecem à lei de Deus e eles não obedecem. Eles dizem que creem em Moisés e eles não creem em Moisés. E aí o que as pessoas fazem? Elas ignoram esse alerta de Yeshua e elas abandonam a fé cristã. Não, a fé cristã ela é cheia de fermento de Roma. Eu não quero nada a ver com todo o paganismo que existe em Roma. Ah, mas eu vou lá no judeu porque o judeu tem a verdade para mim. E elas ignoram a palavra de Jesus, a palavra de Yeshua, que nos alerta para termos cuidado, que nos alerta que eles não obedecem à lei, e a gente vira e fala, não, eu quero aprender com eles. Eles é que vão me ensinar a maneira correta de eu servir a Deus. Em Lucas capítulo 16, 29 a 31, diz o seguinte, isso aqui é o final da parábola do rico e do pobre. E aí o final da parábola diz o seguinte, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Isso aqui, no caso, o rico estava ali no inferno, e aí ele vira para Abraão e fala para Abraão, que seria um símbolo ali do próprio Deus, né? Permita que eu volte de dentre os mortos para que eu alerte os meus irmãos, os meus familiares. E aí a resposta de Abraão é essa. Mas ele insistiu. Não, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu. Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Eles vão voltar para a lei e para os profetas. Porque do jeito que eles estão lá agora, eles não estão nem aí para a lei e para os profetas. E aí a resposta de Abraão é, Abraão, porém, ele respondeu, se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa era a realidade do povo judeu daquela época. E Yeshua, quando usava essas parábolas, ele não usava essas parábolas para ofender os seus irmãos da carne, os seus irmãos sanguíneos. Ele falava isso para poder abrir os olhos deles, que eles estavam sendo enganados e que eles precisavam se arrepender. Eles precisavam retornar para Deus. E ele deixa claro para eles, olha, vocês não guardam, vocês não estão preocupados com a lei e os profetas, vocês estão preocupados com a religião de vocês, impor a tradição de vocês. É apenas isso que importa para vocês. E quando a gente lê toda a história de Israel, essa foi a realidade do povo de Israel a vida inteira. Desde o dia que Deus os escolheu e os deu realmente uma função, um papel especial na história da humanidade, de restauração da humanidade, eles têm um papel especial, isso é inquestionável. Mas desde que Deus os escolheu, a única coisa que eles fizeram foi ignorar a Deus e desobedecer, na sua grande maioria. A história deles toda conta isso, e no tempo que Yeshua estava na terra, era essa a realidade predominante. Por isso que ele combatia aquela prática, aquela hipocrisia de se dizer, não, nós somos
os verdadeiros representantes de Deus na terra, nós temos a autoridade de Deus na terra, mas na verdade nós não ensinamos a palavra de Deus, nós ensinamos as nossas tradições dos anciãos, as nossas tradições e as nossas doutrinas. Então, Yeshua fala isso. E aí em João capítulo 5, versículo 45 e 47, Yeshua fala o seguinte: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai, falando justamente para os líderes religiosos. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmados a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Se, porém, não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, como que eu posso virar e falar assim, não, o judaísmo ele tem a resposta para mim, o povo judeu ele tem a resposta para mim? Isso é um erro, acreditar que o povo judeu tem a resposta para corrigir os erros que eu herdei do cristianismo. O homem judeu tem a resposta, e esse homem é Yeshua. E a resposta está aqui nas páginas do Novo Testamento. E entre as respostas que ele trouxe para nós, ele trouxe um alerta: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mas as pessoas ignoram e elas querem buscar a resposta nos mesmos que Yeshua condenou. E isso são aqueles que se declaram discípulos do Messias. Ah, eu quero me livrar do fermento de Roma. E aí eu abraço o fermento de Jerusalém dentro do sistema religioso que dominava naquela época. Infelizmente, muitos dos que creem em Yeshua acabam caindo nessa armadilha, né? Na busca de fazer um caminho de retorno para a lei de Deus, de retorno à obediência aos mandamentos de Deus, seguindo o evangelho do reino, seguindo uma vida de obediência a Deus, eles acabam se desviando pelo caminho do judaísmo. E esse caminho do judaísmo, muitas vezes, é um caminho sem volta. Nesse caminho, as pessoas são levadas a perder a fé no Messias e elas nunca mais retornam para o caminho da nova aliança. Elas se perdem nesse caminho. Então, é um caminho muito perigoso. E a palavra de Yeshua ela é muito clara. Cuidado, cuidado com o fermento deles. E tem muita gente que fica brincando com o fermento dos fariseus. Eu quero hoje aqui, a gente já está quase acabando, viu? Vai ser rápido hoje mesmo. A gente já está quase acabando, mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui de alguns aspectos desse fermento que são claros, evidentes aos nossos olhos. Né? Esse caminho, esse atalho que as pessoas tentam pegar para poder encontrar a verdade. Não, no judeu eu encontro a verdade. Ele, muitas vezes, conduzem as pessoas realmente, na verdade, em direção ao abismo. Né? São aqueles famosos, os cegos que guiam cegos em direção ao abismo. Então eu quero chamar a atenção para vocês aqui para alguns aspectos deste fermento que a gente tem que ter cuidado com ele e que é prevalente hoje em alguns ambientes de pessoas que declaram Yeshua como sendo o Messias, mas que têm se deixado contaminar pelo fermento do fariseu. As pessoas acham que se tornar seguidor de Yeshua e obedecer à lei de Deus é adotar práticas culturais dos judeus. Eu vi em uma postagem de irmãos que eles falam o seguinte: venham para a nossa congregação para você aprender a cultura judaica. Não existe mandamento que nós temos que aprender a cultura judaica. Né? A cultura judaica hoje, na verdade, muitas das coisas que eles praticam hoje não tem nem muita coisa a ver com o que foi praticado na época de Yeshua. A cultura judaica nesses últimos 2000 anos ela foi influenciada pelo norte. Por exemplo, a maneira que os judeus se vestem aqui no meu bairro, né? Os judeus ortodoxos, muitos deles usam roupas, usam chapéus, que é da época da Rússia, dos países ali da antiga União Soviética. Então, quando as pessoas viram e falam assim, vamos aprender as culturas judaicas. Qual cultura judaica? A cultura judaica dos judeus que viveram na região da Espanha, de Portugal, que tem uma determinada característica, um determinado costume, os chamados sefarditas. A cultura judaica dos Ashkenazi, que são os judeus que foram para a Polônia, que foram para a Ucrânia, que foram para a Rússia. Os judeus que viveram na África, os judeus que estavam lá perdidos, lá no meio da Índia. Qual cultura judaica? Só que as pessoas, elas confundem cultura com a palavra de Deus, com lei de Deus, com obediência aos mandamentos de Deus.
Deus ele não espera que nós nos fantasiemos de judeus para ele nos aceitar. Nós não precisamos parecer judeus na nossa maneira de falar, na nossa maneira de vestir, na comida que a gente come. A gente não precisa disso. O que Deus espera é que nós tenhamos compromisso com a sua palavra, primeiro, através da fé no Messias, e segundo, em obediência aos seus mandamentos. É isso que ele espera de nós. Eu não estou falando com isso que a cultura judaica ela tem algo de errado nela. O fato de eu querer parecer judeu é um pecado. Não, não é um pecado. Simplesmente, se você está querendo colocar isso como um princípio para te conduzir a uma vida de mais intimidade com Deus e de mais santidade, você está focando em algo que não tem valor nenhum. Nenhum, porque simplesmente é cultura. É tradição de um povo milenar que tem as suas características. Algumas delas devem ser condenadas porque são contra a palavra de Deus. Outras são simplesmente tradições. E a tradição em si, ela não é um pecado. O problema é quando essa tradição ela passa a ser vista como uma lei, como um mandamento, ou de alguma maneira essa tradição adultera, perverte aquilo que Deus estabeleceu como um princípio eterno. Só que aí as pessoas viram e falam, não, nós temos que aprender a cultura judaica. Por quê? Porque elas querem parecer judeus. Elas acham que parecer judeus fazem com que elas se sentem mais santas. Fazem com que elas se sintam melhor. Fazem com que elas se sintam superiores. Vivendo aqui há praticamente quase 12 anos dentro da comunidade de judeus ortodoxos, trabalhando com eles durante praticamente todo esse tempo, fica muito claro para a gente aqui, é inquestionável, dentro da cultura judaica, eles se acham superiores. Eles veem que, na concepção deles, o mundo foi criado para eles. O mundo foi criado para eles. O resto é resto. O resto das nações da Terra, o único propósito que nós temos aqui é de servi-los. Ah, você está falando isso porque você odeia o judeu? Não, eu estou fazendo uma constatação de um fato. Essa é a realidade. É assim que eles nos tratam. Nos seus livros de história para as crianças, o bandido é o gentio. Você não vai encontrar bandido com peotezinho. Você vai encontrar o ladrão, o bandido, o assassino, é o gentio. Então nós somos vistos como um povo que não presta. Nós somos vistos como algo que a única utilidade que tem é para servi-los. E, infelizmente, aqueles no meio messiânico que deveriam compreender que através da fé no Messias não existe distinção entre judeu e grego, nós nos tornamos exatamente iguais perante Deus, deveriam entender isso, porque esse é um princípio ensinado no Novo Testamento, enfatizado no Novo Testamento. Quando eles começam a abraçar essa cultura judaica, é porque eles acabam se deixando contaminar por esse sentimento de superioridade. Principalmente se eles descobrem que eles têm algum tipo de descendência. É inconsciente. Eu sei que muitas das pessoas não é por maldade, mas é inconsciente. A pessoa estufa o peito. Eu sou judeu, os meus avós são judeus. Os meus avós foram levados para o Holocausto, foram vítimas do Holocausto. Eu descobri que os meus avós em Portugal, ou que os meus avós de não sei aonde, da Polônia. E aí a pessoa se sente com um ar superior. E isso é algo que é você começar a entrar por um caminho que pode conduzir a uma direção, a um caminho sem volta. E é perigoso. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que cultura judaica não é cultura de Deus, é cultura de um povo que tem coisas certas e que tem coisas erradas. Tem coisas boas e tem coisas más. Nada mais além disso. A palavra de Deus ela deixa muito claro de que povos de todas as línguas, de todas as raças, de todos os idiomas, de todas as cores, adorarão a Deus. Deus ele não vai aceitar a adoração apenas de um povo que parece todo mundo igual, fala igual, se veste igual. Não é isso. Ele espera que todas as nações da terra possam adorá-lo. É isso que ele quer. Ele quer ver gente de toda cor, de toda raça, de toda língua. Então, quando a gente começa a priorizar que todo mundo tem que parecer desse jeito, todo mundo tem que falar esse idioma, a coisa está saindo fora do parâmetro bíblico e nós estamos nos desviando pelo caminho do judaísmo, que é quem acredita nisso. Que é quem acredita nisso. Você só é parte do povo de Deus se você se tornar um deles. Alguns fazem isso por descobrirem essa questão da descendência, né? Por achar que nessa questão da linhagem genealógica ela os torna mais importantes do que os outros.
Alguns exemplos aqui que eu quero falar com vocês a respeito desse fermento. O uso da kippá. Eu ia até pegar uma kippá que eu tenho aqui em casa, que eu achei na rua. Nunca usei kippá. Desde que eu aprendi a obedecer aos mandamentos de Deus, eu entendi que isso é simplesmente cultura dos judeus. É uma questão de identidade deles. Tem nada a ver com a gente. Eles querem usar? Problema nenhum. Não tem pecado colocar um negocinho na cabeça, não. Mas isso não é um mandamento de Deus, não é uma lei de Deus. O Aleph me escutou aqui, ele até trouxe a dele da escola. Aqui. Eu ia começar o meu estudo de hoje desse jeito, que aí ia causar um... E o pessoal ia virar assim, o que aconteceu com o Marcelo, gente? O Marcelo se perdeu. Essa aqui é da escola do Aleph. Ele usa todo dia que vai para a escola. Mas eu tenho umas outras ali que eu já achei na rua aí e tal. Trouxe aqui para casa há muitos anos atrás, mas nunca usei. Então, a questão da kippá, a questão do uso do talit, a gente vai entrar um pouquinho mais nisso aqui na frente. A dança judaica, dança davídica, a adoração à Torá, que eu considero a idolatria à Torá, a proibição de se usar o nome de Deus, o uso do termo rabino para se referir aos líderes religiosos, entre outros exemplos. Então, a começar aqui pelo uso da kippá. A kippá é um costume judaico adotado mais recente do que o uso do solidélio, que é a kippá dos bispos católicos. A Igreja Católica, ela usa o Papa, né, tem o branco, o bispo tem um vermelho, aí o outro cara lá tem um meio roxo. A Igreja Católica tem até as cores que distinguem a função ali dentro do ministério, etc. Eles já usavam aquilo antes dos judeus introduzirem o uso da kippá na cultura judaica. Não existe mandamento bíblico para você usar uma kippá. Não existe. Dentro da tradição do judaísmo, a kippá ela seria uma representação da submissão a Deus e uma identificação de que aquele que usa é um embaixador da Torá. Então, se eu uso a kippá, eu provo que eu sou submisso a Deus e que eu sou alguém que eu represento a Torá diante do mundo. Segundo a lei rabínica relacionada ao uso da kippá, uma pessoa não pode dar 4 passos sem a kippá na cabeça. Então, de vez em quando, a gente está aqui na rua, aqui, aí está ventando, aí bate um vento na cabeça de um judeu aqui, a kippá voa para longe, o cara fica num problema, né? O que eu faço? A kippá está mais longe de mim do que 4 passos. Mas existe sempre as exceções, né? Os rabinos que estabeleceram o sistema religioso, eles sempre criaram os atalhos para sair da enrascada que eles mesmos criaram para eles. Então tem as exceções. Num caso de urgência, você não precisa ter com a kippá. Se você praticar um esporte ou uma atividade no qual a kippá ela te causa algum tipo de problema, você está isento de usar a kippá. Você não precisa usar a kippá para nadar. Entendeu? Então existem as circunstâncias que eles determinam. A minha esposa trabalha na casa de judeus e algumas situações às vezes acontecem lá que a patroa dela ela vira e fala o seguinte: eu não posso fazer isso, porque nós estamos nesse período do ano, neste momento, e a lei determina que eu não posso. Eu vou ter que conversar com o rabino para ver se o rabino me dá autoridade para quebrar a lei. Ou seja, não é Deus mais que determina, é o rabino, é o sistema religioso. Então o rabino ele é o seu subterfúgio para você escapar de obedecer à própria lei que eles determinaram. Sendo que eles mesmos falam que transgredir a lei de Deus, você pode ser perdoado, mas transgredir a lei do rabino, você merece a morte. Então, o seu medo do rabino ele tem que ser maior do que o seu temor do próprio Deus. Porque você transgredir a lei de Deus, Deus ainda é misericordioso, mas o rabino não é não. Então é melhor quando você tiver que fazer alguma coisa, eu não lembro, você lembra qual foi esse evento uma vez? Acho que foi na época do casamento, ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que sair para comprar uns negócios, mas não, era um período que eles não podiam comprar. Ah, tá, era uma semana, era na época do casamento da filha dela, se eu não me engano, e ela tinha que comprar algumas coisas durante um período da semana que eles estavam proibidos de fazer compra. Eles têm vários períodos desses durante o ano. É um período que você não pode casar, é um período que você não pode lavar roupa, é um período que você não pode... Tem um monte de coisa na tradição deles. Então era um período que ela não poderia fazer compra e ela precisava fazer uma compra grande.
Você só pode fazer compra pequena. Tem isso também. Tem o tamanho da compra. Tem a quantidade do peso. Você não pode carregar acima de 10 quilos, mas abaixo de 10 quilos não é pecado carregar. Tem um monte de coisa disso. Então era um período que ela não poderia fazer uma compra grande e ela precisava fazer uma compra grande porque estava chegando o casamento, se eu não me engano, da filha dela. Aí ela falou, não, eu vou ter que pedir permissão para o rabino para mim quebrar a lei do rabino que ele mesmo inventou. Então essa é a realidade que o povo vivia. A Kippá não é diferente. A Kippá é uma lei estabelecida pelos rabinos, né? Segundo eles, baseada em algo que o sacerdote tinha que cobrir a cabeça dele lá no templo, e aí eles pegaram isso e expandiram isso e aplicaram. Hoje, na verdade, nada mais é do que uma identidade para virar e falar, eu sou melhor do que você, porque eu sou judeu. Simplesmente isso. Para mim, vivendo 12 anos no meio dele, para mim é muito claro essa realidade. A lei de Deus ela não diz absolutamente nada sobre o uso da kippá. O que ele diz é que você não deve acrescentar nem diminuir a lei de Deus. Isso a palavra de Deus diz. Enquanto isso, no meio messiânico, a gente tem muita gente que herda essa cultura do judaísmo e impõe isso aos membros da congregação. Para você ir lá na frente, você tem que ter uma kippá na cabeça. Por quê? A kippá ela te dá alguma unção? A kippá ela te mostra que você é melhor do que alguém? A kippá ela te dá autoridade que Deus... Não. Sabe o que a kippá te faz? Ela te dá a autoridade do rabino. Ou melhor, ela te mostra que você está submisso ao rabino ortodoxo, ao rabino que inventou essa tradição. É isso que ela te mostra. E ela mostra que você está desatento à palavra de Deus que fala cuidado ao fermento, às doutrinas dos fariseus e dos saduceus. É isso que a kippá prova para você. Mas as pessoas, por causa das suas paixões, das suas emoções, aí eu quero parecer judeu, aí eu sou de origem judaica, aí o meu avô era judeu, então eu tenho que parecer judeu, então eu tenho que colocar uma kippá na cabeça. E esquece aquilo que Yeshua falou, esquece o alerta dele e se submete à autoridade do rabino. Aí o que é que o rabino fala? Se você usa kippá, você é um porta-voz da Torá. Só que os mesmos que impõem isso para a sua congregação, eles não ensinam para a sua congregação aquilo que a lei ensina, que é o uso da tzitzi. A gente já falou a respeito do uso da tzitzi aqui. O uso da tzitzi são as franjas nos 4 cantos da sua vestimenta. Para que servia o uso da tzitzi? Para mostrar que você está submisso à autoridade de Deus e tem compromisso com a obediência de Deus. Então, se nós formos analisar de maneira bíblica, o que na verdade mostra que você é submisso à autoridade de Deus e é um representante de Deus e um porta-voz da Torá ao mundo, é você usar a tzitzi. Usar a kippá mostra que você é um porta-voz do judaísmo. Porque foi o judaísmo que inventou ela. É ele que te manda usar ela. É ele que te obriga a usar ela. É ele que deu a ela um aspecto de santidade que ela não tem, que não existe. Então essa é uma das primeiras características que, infelizmente, muitos no meio messiânico se deixam contaminar. É um tipo de fermento que nós devemos estar atentos. Ah, Marcelo, mas não tem nada de perigoso nisso? Tem, porque é um passo de cada vez. Primeiro você aprende uma coisinha aqui, aí amanhã é outra coisinha, e aí depois vem outra coisinha. A gente vai ver mais dessas coisinhas aqui para frente. O Talit Gadol. Talit Gadol é aquele pano que você coloca na cabeça, né, que eles usam para orar. No Talit Gadol, eles têm nos 4 pontos dele, nos quatro extremidades dele, normalmente eles têm a tzitzi. Então a pessoa que não foi instruída pelo o seu líder da sua congregação a utilizar o tzitzi na sua roupa, mas foi instruído a colocar a kippá na sua cabeça, ele é instruído a utilizar o talit quando ele for orar ou quando ele estiver na sinagoga, ou quando ele estiver na congregação, ou em qualquer outro lugar que a pessoa queira dar nome. Ele é instruído a colocar o talit, principalmente se ele for lá na frente. Se ele for lá na frente, ele tem que estar com o talit aqui, no ombro. Eu lembro que eu ainda não tinha entendimento absolutamente nenhum sobre essa questão de lei, nada. E a gente frequentava uma igreja, como é que chamava aquela igreja? Esqueci o nome da denominação. Era uma igreja de ingleses que tinha aqui no meu bairro.
E o meu tio morava aqui na Inglaterra na época, frequentava lá. E um dia o pastor da igreja nos levou para um encontro messiânico. Porque a igreja ela alugava. Aqui na Inglaterra é muito normal isso, como as igrejas já estão tudo mortas e não tem quase ninguém que frequenta, os templos ficam muito ociosos, então eles alugam para outros grupos religiosos, né, cristãos, etc., frequentarem lá. E lá eles tinham um grupo messiânico que alugava um determinado dia da semana. E aí ele chamou a gente, eu e meu tio, para a gente participar dessa reunião messiânica. Nós participamos, eu participei uma vez só. Na época eu era completamente assim, gostava da questão de Israel, da questão judaica, sabia da importância dentro do aspecto escatológico, etc. Mas era completamente cru com relação à questão da obediência à lei, etc. Fomos participar da reunião. O cara que era o líder lá, que estava fazendo o estudo, convidou a mim e ao meu tio para irmos numa reunião de sábado que eles iam ter. Só que eu trabalhava na época no dia de sábado, e eu não pude ir, e o meu tio foi. E aí o meu tio falou comigo que na hora que acabou a reunião, esse senhor estava com um talito na cabeça, e o meu tio foi para cumprimentá-lo. E na hora que o meu tio foi para cumprimentá-lo, ele tirou a mão e não deixou o meu tio tocar nele. E aí o meu tio voltou e falou, mas você sabe o que isso significa? Ele não deixou eu tocar nele, eu fiquei super sem graça. Eu ia pegar na mão dele, ele não deixou. A conclusão que eu cheguei na época era que ele achava que o fato dele ter aquele pano em cima da cabeça dele fazia dele algo mais santificado do que os outros. Ele estava num estado de pureza e de santificação diferente do que os outros e as pessoas não poderiam tocar nele. Só que, novamente, é uma tradição. Não existe um mandamento bíblico que você tem que ter um pano na cabeça, colorido de uma determinada forma. Inclusive, os judeus sefarditas e os judeus ashkenazi, eles têm o pano colorido de uma maneira diferente, de uma cor diferente. Um é preto com branco, o outro é azul com branco. Um tem as tzitzis todas brancas, o outro tem a tzitzi branca com o tracinho, com o fio azul, que é o correto. Não existe um mandamento. Ah, é um pecado utilizar o talit gadol? Não, não é um pecado utilizar o talit gadol. Mas se você atribui ao uso dele um aspecto de santidade, um aspecto de autoridade, um aspecto de unção que não existe na palavra de Deus, você está usando aquilo ali como um meio de propagar o misticismo. É misticismo. Ah, eu estou com isso aqui. Então isso aqui me dá poder sobrenaturais. Inclusive existem igrejas cristãs que não tem nada a ver com a lei de Deus, que nem acreditam na necessidade de utilizar, de guardar a lei de Deus, que usam o talit como se fosse um objeto místico. Ah, nós temos que consagrar o irmão para não sei o que lá. E aí vai lá e coloca o talit em cima da cabeça do irmão. Se eu não me engano, eu vi uma vez não vou nem entrar em detalhes, não. Mas algumas pessoas que foram consagradas utilizando esse talit uma vez dentro da igreja e depois traiu a mulher, adulterou, abandonou a família e foi fazer tudo de errado. Mas recebeu a unção do talit lá dentro da igreja. Então, o que é o talit gadol? Na época do povo de Israel, eles usavam uma roupa que era tipo um pancho. Pancho, que fala aquela roupa do poncho. Aquela roupa lá dos gaúchos. Né? Era um pano com um furo aqui no pescoço, que você coloca na cabeça e ele tem 4 pontas. Deus vira para o povo de Israel e fala com eles. Vocês vão colocar a tzitzi, que é a franja, nas 4 pontas da sua vestimenta. Deus, não existe um mandamento. Você tem que usar uma vestimenta com 4 pontas. Existe um mandamento, você tem que colocar as franjas nas 4 pontas da sua vestimenta. Tudo bem que você pode chegar à conclusão seguinte. Então, se eu preciso colocar nas 4 pontas, a minha vestimenta tem que ter 4 pontas. Você pode ter esse raciocínio lógico. Nada contra isso. Mas não existe um mandamento. Você tem que usar poncho. Você tem que usar uma espécie de um poncho com 4 pontas certinha. Não existe esse mandamento. O que existe é que a tradição judaica, ela estabeleceu que o mandamento relacionado a tzitzi
ele na verdade é um mandamento relacionado ao uso do talit, que é o pano com as tzitziz, que era a vestimenta deles naquela época. O meu filho, quando ele começou a frequentar a escola, eles tinham que ir usando a kippá, e veio a recomendação, não era obrigatório, mas veio a recomendação que eles deveriam utilizar a tzitzi. E aí eu coloquei a tzitzi na calça do meu filho. Coloquei nos 4 cantos da roupa dele, né, 2 na frente, 2 atrás, mas na presilha aqui do cinto. E aí a professora virou e falou assim, o que é isso que ele está usando? E aí eu falei, é a tzitzi. Ela falou, não, isso não é a tzitzi. Eu falei, como que não é a tzitzi? É a franja nos 4 cantos. Ela falou assim, não, só é a tzitzi se tiver no talit, no pano, vamos dizer assim. Então, a da tzitzi, a tradição judaica expandiu para a questão você tem que usar como se fosse uma roupa quadrada. Então, o que o judeu hoje faz? Como a vestimenta não é mais aquela de 2000 anos atrás, eles usam essa roupa, esse poncho, nosso pai, dificuldade para falar poncho. Eles usam essa espécie desse poncho debaixo da roupa deles. Então eles têm um pano que é de linho, não é? É de linho? Normalmente de linho, um pano bem fininho, com um rasgado aqui para enfiar a cabeça, quadrado até na cintura, onde eles colocam a tzitzi, e aí eles vestem uma camisa de malha por cima, vestem um terno, vestem qualquer outra coisa, mas por baixo eles estão usando para poder colocar a tzitzi. O que aconteceu? Na época de Jesus, que eles ainda usavam a roupa, né, toda longa, amarrada lá com as tzitzis amarradas, os gregos eles proibiram o povo de Israel de seguir a lei de Deus. Então o que eles falaram? Vocês não podem seguir a lei de Deus, se você seguir a lei de Deus, é pena de morte. E aí eles não podiam mais usar a tzitzi. Tiveram que tirar a tzitzi. Porque o que é a tzitzi? A tzitzi é um testemunho de que você tem um compromisso de obedecer à lei de Deus. Eles, então, naquela época, eles criaram o tal do talit gadol. Porque o que é o talit gadol? É um pano, né, um lenço quadrado grande, que eles embrulham ele e colocam dentro de parecendo um travesseirinho, e você consegue esconder. E aí, quando eles vão para dentro da sinagoga, eles tiram ele e colocam em cima da cabeça e ora. Então, o que eles pensaram na época? Se nós não temos como andar o dia inteiro com as franjas, e o mandamento também não fala que você tem que andar o dia inteiro, 100% do seu tempo, você tem que estar com o talit, né? Você tem que estar com a tzitzi. Mas eles pensaram o seguinte, se eu não posso, eu posso pelo menos andar com esse pano, com esse lenço escondido, e quando eu estiver na sinagoga ou em algum lugar privado, eu tiro ele, coloco sobre a minha cabeça e faço as minhas orações. Eles têm ali as orações que eles fazem durante o dia e etc. Então, quando eu for fazer, eu coloco e faço a minha oração. Ótimo! Era uma estratégia válida para aquela realidade? Era. É uma estratégia que as pessoas podem utilizar até hoje em dia? Pode, não tem problema nenhum. Agora, se você atribui ao talit um poder sobrenatural, você está indo pelo campo do misticismo, você não está indo pelo campo da palavra de Deus. E utilizar o talit e não utilizar o talit, utilizar ele para poder orar e alguém não utilizar ele para orar, se eu viro para a pessoa que não está usando o talit, eu falo, olha, você não pode vir na frente da minha congregação porque você está sem o talit. Então você está impondo uma lei que o próprio Deus não impôs. E ao impor essa lei, você está transgredindo a lei de Deus. Porque ninguém pode acrescentar ou não e diminuir. Então, você quer adotar uma tradição cultural judaica do uso do talit? Sem problema nenhum. Não tem crime, não tem pecado nisso. Desde que você não coloque isso como uma lei e tente impor isso aos outros. Porque isso seria uma transgressão da lei, que fala para você não acrescentar nem diminuir. Dança judaica, tal da dança davídica. Muitos ministérios aí, mundo afora, eu acompanho muita coisa na língua inglesa, eles fazem as festas, fazem os eventos, e aí o povo fica lá dançando, tipo uma rodinha, né? E aí tem uns passinhos que eles têm que dar, e pisa de um jeito, e roda, e continua, parece uma ciranda, né? Os judeus ortodoxos, eles fazem muito disso nas reuniões deles, né? Nos casamentos,
eles dividem as mulheres para um lado, os homens para os outros, e os homens costumam fazer tipo uma cirandinha mesmo, mão dada, homem com homem, vai, encurta, abre a roda, vira, passeia, e fica ali fazendo aquilo. E tem ministérios que acabam adotando isso como, essa é a dança de Deus. Gente, não existe isso. Deus não estabeleceu essa dança de fazer rodinha, de fazer ciranda, de ficar... Deus não estabeleceu isso. Mas as pessoas se sentem mais próximas de Deus por fazer algo mais parecido com o judeu. Entendeu? Eu tenho que fazer do jeito que o judeu faz, não interessa de onde que veio. Não interessa de onde surgiu, não interessa se tem base bíblica, se não tem. Mas se eu fizer igual o judeu faz, eu vou me sentir mais próximo de Deus. Eu vou me sentir melhor. Isso é besteira. Deus não está requerendo nada disso de você. Para a cultura deles é ok, eles gostam, eles nasceram naquilo, eles viveram aquilo a vida inteira. É uma cultura milenar ali que, pelo menos no tempo que eles moraram lá na Rússia, na Polônia, acabaram adotando algumas das práticas do povo da época, e talvez muitas dessas danças vieram de lá. A gente vê, às vezes, as danças russas têm muito disso, de fazer roda, de não sei o quê. Não duvido que essas coisas dessas danças dos judeus ortodoxos vieram de lá. Mas as pessoas ignoram a origem e tentam colocar isso como se fosse uma característica de santidade. Eu sou parte do povo de Deus porque eu faço a dança davídica. A Bíblia não explica o que Davi estava dançando quando a arca estava indo para lá. Não fala nada. Mas aí as pessoas tendem a inventar isso e para tentar impor os outros como se fosse um aspecto de santidade. Meu filho, se você é africano e você quer dançar, porque a palavra de Deus fala, né? Eu cresci na igreja batista, dançar é pecado. Né? Graças a Deus já me libertei disso, mas eu cresci que dançar é pecado. Mas a palavra de Deus, ela fala que nas festas é tempo para você dançar, beber, bebida alcoólica inclusive, para quem gosta, e se alegrar na presença de Deus. Então se você é africano, oferece a Deus a sua adoração e o seu louvor dançando como um africano. Se você é japonês, oferece o seu louvor e adoração a Deus dançando como um japonês. Deus vai receber. Se você é brasileiro, faça como um brasileiro. Não estou falando aqui que você vai fazer algo que na cultura brasileira é uma perversidade, como um samba lá, né? Não estou falando disso. Mas, se é simplesmente uma questão cultural, que não tem nenhum tipo de origem pagã, que não tem nenhum tipo de contaminação de algo que perverte a palavra de Deus, ofereça a Deus aquilo que você tem, segundo aquilo que você nasceu, na região que você nasceu. O cara nasceu lá no Peru, eles têm lá uma dança folclórica interessante no Peru, e eles creem no Deus de Israel. Oferece a Deus a sua alegria, a sua dança, segundo a tradição do seu povo. Mas não, nós temos que parecer judeu, porque se parecer judeu nós somos mais santos. Peraí, esse é o mesmo judeu que Jesus falou com eles. Vocês não obedecem a Moisés e nem acreditam nos profetas. E aí eu vou utilizar eles como referência de como que eu vou oferecer a minha adoração a Deus. Eu não. Eu uso muito do judaísmo como fonte de informação e referência das minhas pesquisas. E aquilo que eu examino ali e vejo que está de acordo com a palavra de Deus, eu retenho. Aquilo que eu examino e que eu vejo que não tem base na palavra de Deus, eu excluo. Simplesmente assim. É o que Paulo nos disse. Examinai todas as coisas retendo o que for bom. Existe algo bom no judaísmo? Eu olho na palavra de Deus. É condizente? Por exemplo, a maneira como eu observo as festas bíblicas, a questão do calendário bíblico. O calendário bíblico que eu observo é baseado em estudos oriundos de judeus. Judeus ortodoxos, judeus caraítas. É baseado neles. Eu olho para a palavra de Deus e eu acho que é coerente. Apesar de que eles mesmos não seguem o calendário bíblico. Eles seguem, a gente já falou disso em outros estudos. Mas eu sigo. Por quê? Porque eu acho que é coerente. A questão da circuncisão. A Bíblia não explica o que você tem que circuncidar. A palavra não é explícita. A gente vai lá na cultura judaica, entende que a circuncisão é dessa maneira. É ali que se faz a circuncisão, não é na orelha. Baseado naquilo que a gente informa agora. Não é porque eu peguei o calendário bíblico, fui na palavra de Deus e vi que é coerente. Peguei a questão da circuncisão, fui na palavra de Deus e vi que é coerente. Então agora eu vou pegar qualquer coisa que eles me derem e vou tomar para mim, porque tudo que vem deles é coerente? Não. Examinar e tudo retém o que for bom. Da mesma maneira, quando eu vou na questão do cristianismo, eu vou lá e vejo a respeito dos dons do Espírito Santo, eu vou lá e vejo a respeito do sacrifício de Cristo, de ter pago o preço pelos nossos pecados, dele ser o Filho de Deus, né?
e tantos outros aspectos. Eu vou pegar e vou reter o que é bom. Agora, quando eu vou lá e eles viram e falam, Jesus é o Messias, mas ele veio acabar com a lei. Isso é porcaria, vai embora. Isso aqui eu não vou nem dar ouvido. Então, a gente tem que cumprir esse papel, e em todos os aspectos. Adoração à Torá. As pessoas podem virar e falar assim, não, Marcelo, não é adoração, é respeito. Eu já ouvi isso de muitos católicos quando eu falo a respeito de Maria. Mesma coisa, a desculpa é a mesma. Por quê? Porque o idólatra, que conhece a palavra de Deus, ele jamais vai admitir que ele é idólatra até o dia que ele se arrepender. Enquanto ele estiver na idolatria, ele vai continuar arrumando desculpa para continuar praticando a idolatria. O que acontece aqui no bairro? Determinada época do ano, acredito eu que é no último dia da festa dos tabernáculos, que é o que eles chamam de Simchat Torá, a alegria na Torá, eles fazem uma procissão que não é diferente da procissão de pessoas carregando santos, carregando ídolos em cima da cabeça. Não é diferente em nada. Eles pegam uma tendinha, e não é só isso não, às vezes quando tem a inauguração de algum local que vai ser uma sinagoga no futuro, a primeira coisa que tem que ter na sinagoga é a Torá da sinagoga. Aí eles fazem a procissão de uma casa, de onde a Torá sai, até o local onde vai ser feita a sinagoga. E é uma procissão exatamente qualquer outro tipo de ritual pagão idólatra. Eles pegam uma tenda, os homens vão segurando a tenda, né, uma tendinha, uma pessoa no meio com a Torá, uma multidão em volta, as crianças às vezes atrás com tochas de fogo, as mulheres distantes, que não pode nem chegar perto, mas tipo assim, ai, eu tô vendo a Torá, eu tô vendo a Torá. E aí com aquele 1 milhão de carrinho de bebê na estrada, né? E vai aquela procissão em cima da Torá. E aí dentro da sinagoga, os homens dançando com a Torá e o pessoal beijando a Torá e não sei o que e tal. Gente, a Torá que está escrito aqui, ó, a gente tem que parar com isso. É lógico que eu vou demonstrar respeito à minha Bíblia. Eu tenho Bíblia aqui na minha casa, que eu não uso ela porque eu acho que a tradução delas são ruins. Eu não tenho coragem de pegar ela e jogar no lixo. Eu não tenho. Porque eu sei que ali contém a palavra de Deus. É algo precioso. Mas é um papel. É um papel com tinta. É um papel com tinta. A Milena está me lembrando aqui, quando qualquer livro deles cai no chão, não precisa ser a Torá, não. A Torá, eu acho que se cair no chão, eles têm um ataque cardíaco. Mas o livro dos rabinos que caem no chão, eles pegam ele e ficam beijando. Aí vira, ai, beija. É uma idolatria ao livro. Deus falou para nós adorarmos a Ele. E não colocar nenhum tipo de objeto entre nós e Ele. A adoração é a Ele. Na época do deserto, quando teve o incidente das serpentes que estavam matando, e Deus mandou Moisés construir uma espécie de cruz, né, e colocar a serpente, e aqueles que olhavam para a serpente se curavam. Posteriormente, eu não lembro em qual livro da Bíblia que fala, mas Deus dá ordem à pessoa daquela época, não lembro se era um rei, se era um profeta, quem que era, para destruir a serpente, porque ela tinha virado um objeto de idolatria. O povo ia lá na serpente para orar, para fazer as suas orações, as suas invocações. Aí Deus virou e falou aqui, ó, dá um sumiço naquela serpente lá que eu mandei Moisés fazer, porque já virou objeto de idólatra. E as pessoas fazem da Torá a mesma coisa hoje. Aí eu pergunto para vocês, aqui eu tenho os 5 livros da Bíblia, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho 5 livros da Bíblia, nesse pedaço aqui da minha Bíblia. 5 livros da Bíblia. Aqui nós temos a revelação do Messias, que o judaísmo não tem. Nós temos a revelação do Messias, as palavras do Messias, que é o que nos ajuda a compreender o que esses 5 livros aqui realmente significam. Isso aqui é algo precioso para a gente. Agora, eu não vou ficar balangando, passeando com isso aqui e colocar em cima de um pedestal e andar na rua, né? E para as pessoas ficarem alucinadas, porque eu vou estar idolatrando um objeto. E o que é que o 2º mandamento fala? Não farás para ti imagem de nada que tem no céu, nem embaixo na terra, para se prostrar diante dela e adorar. A Torá que está escrita aqui,
ela é menos relevante do que a Torá que está num rolinho? Eu nem tenho aqui em casa. As pessoas pegam a Torá, se ela tiver no formato do rolinho, meu amigo, desceu da mão de Deus para a mão da pessoa. Porque a que está aqui, essa daqui eu não preciso beijar, não. Mas a que está no rolinho, eu tenho que beijar ela, porque ali é a palavra de Deus. Gente, isso é idolatria. Isso é idolatria. Entendeu? É palavra de Deus? É, mas é para ela estar no nosso coração. Por isso que Yeshua fala, né? Yeshua não, Jeremias, lá em Jeremias 31. A diferença da nova aliança é que a nova aliança ela estava escrita em tábuas de pedra. Ela estava escrita em pergaminhos, em objetos físicos. Na nova aliança, a lei de Deus está escrita é no nosso coração. Não é mais aqui. Aqui é só uma referência para a gente ler e entender. Mas ela é no coração. E as pessoas ainda estão idolatrando placa de pedra. Estão lá. Marcelo, mas não é idolatria, é apenas respeito. Como eu disse, é a mesma desculpa que eu escutei a vida inteira dos que adoram imagens de escultura, dos santos. Não é idolatria, é apenas respeito. Infelizmente, isso tem lugar dentro de muitas congregações messiânicas. Acautelai-vos do fermento do fariseu e do saduceu. Onde que vocês aprenderam isso? Com Jesus? Com os apóstolos? Não, nós aprendemos, nós herdamos isso do judaísmo. Sinal que vocês não estão tendo cuidado, que Jesus mandou ter. Acender velas no sábado. Né? Mais um exemplo. Acender velas no sábado. A tradição do judaísmo, em determinado horário, antes do pôr do sol, você tem que acender a vela, você tem que fazer uma determinada oração e agradecer a Deus pela lei, pelo mandamento de acender a vela do sábado. Não existe mandamento de acender a vela do sábado, a não ser no judaísmo, a não ser no Talmud. Então, isso é mais uma tradição que as pessoas adotam, mais um fermento que elas adotam, né? E às vezes elas dão uma característica diferente. O que eu vejo algumas congregações messiânicas fazerem elas mudaram a oração, né? Eu pego o fermento do fariseu, trago para dentro da minha casa e jogo um temperinho nele para poder falar que não é do fariseu mais. Só isso. O que eles fazem? Eles pegam a oração e falam assim: louvado seja o Senhor, Criador dos céus e da terra, que nos santifica através de Jesus, de Yeshua, o Messias, que é a luz do mundo. Aí eles usam o acender a vela para se referir a Yeshua ser a luz do mundo. Tudo bem, a oração é legal, está falando uma verdade, mas o que você fez foi pegar o fermento do fariseu e jogar um temperinho nele para falar que ele é seu. E se você não acender a vela do sábado num dia, você vai dar um ataque cardíaco porque você vai estar achando que você está transgredindo algum mandamento de Deus, porque você já foi contaminado pelo fermento. Não estou falando que a pessoa não pode ter uma vela na mesa dela. Não estou falando isso. Estou falando o que aquilo significa para você. Se aquilo você herdou do farisaísmo, do judaísmo, cuidado que aquilo ali pode ser uma pedra de tropeço para te colocar num estado espiritual de preocupação que Deus nunca exigiu de você. Nunca exigiu. Aprender o hebraico. Aprender o hebraico. Eu tenho muita vontade de aprender o hebraico. Meu filho está numa escola onde eles ensinam hebraico. E eu espero que quando eu voltar para o Brasil, ele continue estudando hebraico. Eu quero que ele saiba o hebraico. Mas nós temos que ter cuidado. Porque alguns grupos passam a ver no hebraico, e tem uma passagem que eu acredito está em Sofonias, onde fala a respeito da restauração da língua. Eu acho que o termo que é usado é língua santa, se eu não me engano, e pode ser o hebraico. Mas se for o hebraico, quem vai restaurar é o Messias. É o próprio Deus, lá no final, ele vai restaurar. Se vai restaurar, ele vai restaurar. Hoje, nós somos uma nação de diversas línguas, e Jeová espera a adoração de todos os povos de todas as línguas. Quer dizer que eu não posso aprender o hebraico? Não, não tem problema nenhum. Muito bom se você puder aprender o hebraico. A questão é que existem muitos hebraicos. Existe o hebraico
do judaísmo fariseu. Existe o hebraico moderno de Israel, que tem muitas coisas que não quer dizer é o hebraico bíblico. Existe o hebraico bíblico, que se você aprender só vai servir para você ler o texto bíblico, mas muitas vezes você não vai conseguir nem se comunicar direito com o povo de Israel. Então, qual é o hebraico que você está aprendendo? Quem é que está te instruindo no significado da palavra? As palavras em hebraico ela tem vários significados. Se a pessoa que estiver te instruindo no aprender o hebraico for uma pessoa tendenciosa para um determinado grupo, ela pode, através do te ensinar um idioma, te conduzir a acreditar em coisas que ela acredita, mas que na verdade não estão no texto bíblico. Só que as pessoas começam a dar uma importância ao aprender o hebraico como se fosse algo essencial para mim ter uma vida com Deus. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: se você quer aprender uma língua essencial para cada vez mais conhecer as coisas de Deus, aprenda o inglês. Porque o inglês ele vai abrir a porta para você de diversas coisas no mundo. O hebraico não vai, mas o inglês vai. Ele vai te dar a possibilidade de ver diferentes pontos de vista, diferentes análises, e vai te ajudar a refletir. Então eu considero que se a pessoa quer aprender hebraico, a primeira coisa que ela poderia aprender, ela deveria aprender o inglês, que já abriria a porta de tudo quanto é tipo de informação no mundo que é traduzida. A primeira tradução dela é em inglês. E aí depois ela poderia aprender o hebraico. Mas por que as pessoas vão direto para o hebraico, se o hebraico vai limitar elas a apenas, de repente, ler um texto ali que ela está lendo e ela não vai conseguir nem compreender aquele texto? Porque para ler e compreender são coisas distintas. Por quê? Porque elas atribuem ao aprender o hebraico um aspecto de santidade maior. Eu estou lendo o hebraico, eu estou cantando em hebraico, eu estou fazendo isso em hebraico. Por quê? Porque elas se deixam contaminar por esse sentimento de querer parecer judeu. E aí, desculpe te desapontar, a maioria do povo que mora aqui no meu bairro, que são cerca de 6.000 famílias, a maioria deles não falam hebraico. Desculpa te desapontar. Eles falam Yiddish, que é uma mistura do alemão com o hebraico. Eles não entendem nem o hebraico. Hebraico só fala normalmente quem nasceu lá em Israel ou os judeus. Quer dizer, os judeus sefarditas, que são os judeus da região da Espanha, de Portugal e do norte da África, muitos deles falam árabe. Pra você tem uma ideia. Eles moram aqui e eles falam árabe. Falam o inglês e o árabe. Os judeus de Israel falam hebraico. Os judeus mundo afora, na sua maioria, falam o Yiddish, que é uma mistura de alemão com algumas palavras em hebraico. É um idioma misturado lá do norte da Europa. Então, não tô desmerecendo aprender o hebraico. Como eu disse, eu gostaria muito, quero muito ainda aprender o hebraico, quero que meu filho fale hebraico, mas não existe um poder sobrenatural em você aprender o hebraico. E muitas vezes, esse caminho de querer aprender o hebraico vai te conduzir a pessoas que podem te levar para um abismo. Aqui no meu bairro, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei nessa minha caminhada de fé, tinha um judeu ortodoxo aqui que ele vivia me oferecendo livros. Ah, não, porque eu posso te ensinar, eu posso te fazer isso. Imagina se eu virasse e falasse, não, mas é inevitável para mim, eu preciso aprender o hebraico. Então eu vou lá nesse judeu lá, porque ele sabe hebraico, ele vai me ensinar hebraico. Junto com o hebraico, ele ia tentar destruir a minha fé. E é o que muitas vezes acontece. Junto com o hebraico, nessa ânsia de querer aprender o hebraico, você cai numa visão do hebraico segundo a visão rabínica farisaica, e junto com o hebraico, eles vão te envenenando. Eles vão te colocando um fermentozinho ali, te envenenando, até colocar um monte de dúvida na sua cabeça e destruir a sua fé. Então, é mais das coisas que às vezes são pedra de tropeço dentro desse processo nosso de abandonar o fermento de Roma e vir para a verdade da palavra de Deus, mas acabar caindo no fermento do fariseu e do saduceu. Orar baseado em livros judaicos de oração. Jesus ele deixou muito claro, quando os discípulos dele perguntaram para ele, ensina-nos a orar. Ele virou para os discípulos e falou, olha, não ore igual a eles. Não ore igual a eles. Que vivem de repetição, não ore igual a eles. Aí o que as pessoas fazem hoje em dia? Esse aqui é o livro da cronologia dos evangelhos, tá? Mas ele parece com o livro. Como é que chama o livro, Aleph? De oração? O que você tem de oração lá na escola? O livro de prayer book. Siddur. Ele parece com o Siddur. Isso aqui.
Mas aí Jesus ele falou, Yeshua falou, não ore como eles. Né? Os discípulos estavam na expectativa do seguinte, olha, nós crescemos a vida inteira aprendendo orações decoradas. Você vai beber água? Tem uma oração. Você terminou de beber água? Outra oração. Você comeu uma fruta? Tem a oração da fruta. Terminou de comer? Você tem outra oração, não terminou de comer. Um determinado horário do dia, você tem a oração. Depois você tem o chamar. Aí depois você tem a outra oração. Se o pai morreu, você tem essa oração. Se não sei o que casou, você tem essa oração. Tudo tem oração para tudo. Tem oração para tudo. Aí os discípulos viram e falaram assim, olha, Yeshua, ele é o Messias, ele chegou. Cara, ele vai ter mais uma oração, né? Vamos perguntar para ele agora quais as orações que ele vai estabelecer. E aí ele frustrou o pessoal. Virou para o pessoal e falou para eles, olha, vocês estão esperando que eu ensine a vocês nova repetição? Vocês estão muito enganados. Eu não quero que você seja igual a eles, não. Entendeu? Fala de coração, tenha liberdade. Aí ele instrui princípios de uma oração no qual você se coloca na presença do Pai. Mas a expectativa dos discípulos provavelmente era, nós queremos a repetição que Yeshua vai estabelecer. Porque tantos rabinos já estabeleceram as repetições deles. E aí ele fala, não seja como eles. Aí o pessoal sai do cristianismo para poder vir para a palavra de Deus, para ter Jesus, para ter Yeshua como a única referência, para ter a palavra de Deus como a nossa única referência. E aí o que é que eles fazem? Você precisa comprar para você o Sidur, para você aprender como orar. E o que Jesus falou? Não fazer igual a eles. Esqueceu? Ele falou, não seja igual a eles, não fiquem fazendo vãs repetições. Não, mas não é vãs repetições, porque para mim não é vãs repetições. Beleza, você discute com Yeshua no dia que você chegar lá e falar para eles, olha, eu orava no tal horário, eu orava essa oração, tal dia eu orava desse jeito e assim por diante. E aí você vai descobrir se é realmente vãs repetições ou não. Mas infelizmente são as armadilhas que a pessoa começa com uma kippá, ela começa com o talit, ela começa com isso, começa com aquilo, e ela vai só absorvendo. E aí quando ela assusta, ela já entrou como se fosse numa areia movediça, que ela já está pela cabeça e já não tem mais como sair. Mudar o nome. Né? Alguns grupos messiânicos têm essa história de você tem que mudar o seu nome gentílico para o nome hebraico. Né? Porque nós temos algumas situações ali na Bíblia de pessoas que tinham um nome gentílico e tinham um nome hebraico. Mas é porque naquela época as línguas que eram faladas, né, principalmente dentro de Israel, era o grego e o hebraico e o aramaico, muitas vezes. E a arqueologia hoje mostra que muitas pessoas elas eram chamadas por 2 ou 3 nomes diferentes. Ela tinha o nome dela em hebraico, ela tinha o nome dela em aramaico, e ela tinha o nome dela em grego, ou às vezes ela tinha o nome dela em latim ainda. Então eles tinham nomes diferentes. Tem sepulturas em Israel que tem o nome do cara em 3, 4 diferentes línguas. Então era uma coisa comum na época. Aí o pessoal pega isso também como se fosse um exemplo de santidade. Se Deus mudar o seu nome, né, e é como se fosse algo extraordinário. E muitas outras coisas. A questão do calendário judaico, né, que as pessoas vão. A questão de como celebrar as festas. Aí as pessoas querem assimilar do próprio judaísmo, a questão do não pronunciar o nome de Deus, porque o judaísmo proíbe, aí as pessoas, não, eu não posso pronunciar o nome de Deus. Aí elas arrumam todas as desculpas que elas têm para não pesquisarem e tentar encontrar a sua própria convicção do qual que seria a pronúncia que ela vai defender. Por quê? Porque na verdade o que ela está fazendo é não tem a proibição de falar o nome, então a gente não sabe, então eu não vou falar. A questão de escrever o nome faltando a sílaba mais forte. Onde está isso na Bíblia? Né? Onde está isso? De escrever, eu vou escrever Deus, D tracinho, S, né? God, G tracinho D. Né? Por quê? Por quê? Porque nós estamos seguindo a cultura de alguém. Nós estamos colocando a cultura de alguém como se fosse o padrão estabelecido por Deus de santidade para nós. Não, o padrão estabelecido por Deus é a lei de Deus. Existem coisas na cultura judaica que eu posso extrair e aprender e aplicar na minha vida? Sim, existem. Mas, muito cuidado. Muito cuidado. Lembrando, então, aqui para a gente encerrar, quer dizer, tem um pedacinho aqui depois, mas para a gente encerrar, concluindo aqui, as pessoas começam, então, a ir por este caminho. Né? Na busca do caminho da verdade, se perdem no caminho do judaísmo.
E quando elas dão conta, elas estão completamente dominadas pelo judaísmo, não conseguem mais discernir entre o que é verdadeira palavra de Deus e o que são tradições e doutrinas de homens. Elas passam a ter o judaísmo como sua referência de como viver o seu relacionamento com Jeová, e quando se dão conta, o judaísmo se torna sua referência de tudo relacionado à Bíblia e passa a influenciar e a destruir a sua fé no próprio Messias. Pois, como nos adverte Paulo, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, essa palavra de Yeshua, acautelai-vos do fermento dos fariseus, ou seja, acautelai-vos da doutrina dos fariseus e dos saduceus, ela é uma palavra para cada um de nós. Todos nós temos a responsabilidade de examinar todo tipo de informação que nos é passada, de comparar com a palavra de Deus, e se não estiver coerente com a palavra de Deus, nós temos que ter cuidado. Nós temos que saber o que nós vamos fazer. Eu vou aplicar isso na minha vida, mesmo sabendo que ela não está na palavra de Deus, ou eu vou descartar? A responsabilidade é nossa. E um dia nós vamos dar conta, diante do próprio Messias, se nós ouvimos o alerta dele ou não. Agora, é ainda mais importante para quem hoje cumpre o papel de instruir as pessoas no caminho da verdade. Porque nós, e eu incluo a mim mesmo, porque eu estou aqui compartilhando com vocês o meu entendimento da palavra de Deus, nós vamos dar conta diante de Deus no resultado daquilo que nós ensinamos na vida dos outros. O que isso produziu na vida das pessoas? Nós estamos conduzindo pessoas à verdade de Deus ou nós estamos conduzindo pessoas a estarem contaminadas com o fermento dos fariseus, com os fermentos dos saduceus ou com o fermento de Roma? Para onde que nós estamos conduzindo as pessoas? Nós vamos dar conta diante de Deus do que vai acontecer na vida de cada um que a gente ensinou. Então a gente que ensina tem a responsabilidade ainda maior de nos acautelarmos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Para terminar, o evento 6, a cura de um homem cego, que está em Marcos, capítulo 8, versículo 22 e 26, é um fato em que, mais uma vez, Yeshua mostra que ele não tinha compromisso algum com o fermento dos fariseus. Segundo a cronologia aqui dos evangelhos estabelecida pelo nosso irmão Michael Rood, esse evento ocorreu em um sábado. E Yeshua, ele pega aquele homem cego e ele passa saliva nos olhos dele para que ele fosse curado. A gente já tinha visto um episódio anterior que Yeshua cura um homem cego apenas tocando o olho dele, né, cobrindo a mão com as mãos o olho dele, e aquele homem é curado. Nessa ocasião, ele colocou saliva no olho do homem. E por que ele colocou saliva no olho do homem? Porque segundo o Talmud, segundo a lei rabínica, você não pode passar saliva no olho no dia de sábado. É um pecado, é quebrar a lei. Então, Yeshua fez questão de mais uma vez mostrar que ele não veio para se submeter ao julgo dos homens, das tradições e doutrinas de homens, mas para conduzir Israel ao arrependimento dos seus pecados e à submissão única e exclusivamente à verdade de Deus. E esse também é o nosso papel hoje aqui, como representantes dele na Terra. Então, eu encerro aqui o nosso estudo de hoje. Ficou longo do mesmo jeito? 1h40, sabia. 5 folhas virou 1h40. Mas teve muito comentário, muito comentário. Então, estou vendo aqui, se tiver comentários aí, se tiver alguma pergunta. Eu sei que esse termo é um termo que às vezes incomoda algumas pessoas, mas a verdade incomoda. E a verdade que tem que prevalecer na nossa vida é a verdade do Messias. O Messias, ele condenou a prática do judaísmo. Ele profanou continuamente no ministério dele, ele profanou as leis rabínicas para mostrar que elas não têm autoridade nenhuma nas nossas vidas. E quando a gente vai chegar lá em Mateus capítulo 23, nós vamos ver um estudo ali ainda mais intenso de Yeshua com relação aos rabinos e às suas tradições. E, infelizmente, muitos líderes de congregações continuam ignorando a palavra do Messias completamente, como se ela não valesse nada. Por quê? Porque eles estão mais preocupados com as suas paixões e as suas emoções em querer parecer judeu do que realmente seguir aquilo que o Messias nos instruiu a fazer.
Muito bom estudo, Tapes. Obrigado, Tapes. Gente, algum comentário, alguma pergunta? Ou então a gente dá por encerrado aqui o nosso estudo de hoje. Parece que não, parece que já as pessoas estão satisfeitas. Dou-lhe uma. Vou aguardar aí. De repente alguém está escrevendo algum texto longo. Ah lá, sabia, Fátima. Já estava esperando o texto da Fátima. O pior é que repreendemos os irmãos de outras crenças como idólatras e esquecemos de olhar para a idolatria que está dentro das nossas igrejas. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora, a igreja ela tem um trajeto ainda muito longo para fazer, de retorno, né, de techuvá. Ela ainda tem um processo muito longo de techuvá. O que hoje mais me preocupa são aqueles que já fizeram esse trajeto de techuvá, mas passaram direto da estação e hoje foram parar lá no judaísmo. E estão confortáveis com o judaísmo e instruindo outros a terem o judaísmo como a referência de vida deles. Né? Eu já vi pessoas que participaram aqui dos nossos grupos e etc., recomendando pessoas, sites de judaísmo ortodoxo como referência para estudar a palavra de Deus. Gente, é a mesma coisa de você mandar um boi para um matadouro. Entendeu? Ó, entra ali naquela portinha ali, ó, lá tem um cara para te matar, vai lá. Gente, pô, a gente tem que ter sabedoria. Às vezes alguém que tem mais maturidade, mais conhecimento bíblico, ele não tem problema em lidar com outros pontos de vista, porque ele está bem solidificado e ele tem o conhecimento necessário. Mas muitas pessoas não têm. E elas não sabem discernir entre o que é verdade e o que não é. Por quê? Porque elas estão ainda caminhando, aprendendo. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Com certeza, se Yeshua estivesse nos nossos dias, teria sido perseguido e crucificado do mesmo jeito. E teria sido chamado de antissemita por muitos que hoje dizem não, né? Creio eu, são seguidores de Yeshua, mas deixam que as suas paixões judaicas falem mais alta do que a própria palavra de Deus e a própria palavra do Messias. Então o Messias seria crucificado como um antissemita hoje em dia por essas pessoas, infelizmente. O que eu fiz aqui, gente? Ficou escuro. Ficou tudo escuro. Gente, não sei o que eu fiz aqui, que eu bati na tecla aqui e travou tudo. Travou tudo aqui no meu negócio. O que aconteceu? O que aconteceu, Ana? Gente, não sei o que eu fiz aqui, mas ficou tudo escuro para mim. Vocês estão me vendo? O Carlos Vieira colocou isso. Estou liberto das tradições. Obrigado. Isso aí, Carlos. Nosso compromisso é unicamente com a palavra de Deus. Unicamente. Gente, não sei por que minha tela ficou preta. Não sei. André escreveu. Aperta a tecla. Que tecla? Eu estou no celular. Eu apertei a tela. E aí ele fez um barulhinho assim, clique, e sumiu a imagem. Yeah. Não, isso aqui é para mudar o lado da câmera. Next. Ah, não, isso aqui mesmo. Voltou. It's because I'm showing at the back. Yeah. Voltou, gente, desculpa. Barbeiragem minha. A palavra é tão simples, mas muitos complicam e dificultam tudo.
Problema entre a cadeira e o teclado. Foi sim. Gente, então acho que estamos encerrando por hoje. Jeová abençoe vocês, tenham uma semana abençoada. E, se Ele nos permitir, semana que vem nós continuaremos aí com o nosso estudo sobre a cronologia do Evangelho, dos Evangelhos, né, aprendendo mais aí a respeito do nosso Messias, a respeito dos ensinamentos que Ele nos deixou, para que a gente possa caminhar em direção e nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele, tá bom? Que Jeová abençoe todos vocês, fiquem na paz, shalom.